vou montar a infraestrutura, não ficou bonito, preciso embutir na parede. No vídeo de hoje, nós vamos falar detalhes sobre como embutir a tubulação na parede. Esse aqui é o quadro Mestrão Responde e bora pro vídeo. Se você está num projeto de instalação, de manutenção e precisa verificar os detalhes para embutir na parede, algumas coisas são muito importantes. Aqui a gente tem um equipamento didático, nós estamos no centro de treinamento aqui da Poloar, e aqui eu tenho uma linha previamente montada. Chega bem pertinho aqui, ó. Aqui eu tenho algumas coisas bem interessantes. Então eu vou ter o meu cabo de comunicação, tá esse aqui. Eu vou ter a minha linha, geralmente de sucção, o pessoal chama de baixa ou retorno, e aqui a minha linha de expansão ou linha de líquido. Toda vez que eu for instalar, embutir essa tubulação na parede, eu preciso levar em consideração a primeira coisa, que é o seguinte: aquela parede pode ser quebrada? Porque, por exemplo, se nós falamos de algumas paredes do tipo estrutural, toda vez que eu corto aquela parede, eu estou tirando a integridade daquela construção. Então verifica a primeira coisa se pode fazer esse tipo de corte na parede. Após fazer o corte, você sempre vai fazer um corte com espaço suficiente para você encaixar as tubulações e principalmente a minha elétrica. Mas aqui nós temos um detalhe importante. Por exemplo, chegando aqui perto, você vai ver que o meu cabo ele está preso aqui na minha linha. Vamos supor que por algum motivo esse cabo ele é danificado, ele é cortado, ou por algum motivo eu preciso substituir esse cabo aqui. Como é que eu faço para substituir um cabo que está embutido na parede? Então toda vez que você for chumbar a sua infra na parede, eu sempre passo a minha elétrica com um conduíte. Porque caso necessária a substituição, eu consigo remover esse cabo, passar um novo cabo e eu não perco aquela infraestrutura. Muitas vezes a galera quer economizar. Ah não, cara, vou passar o cabo direto. E aí, por exemplo, até mesmo o cabo que você está utilizando pode estar com problema. Na hora de puxar a infra ele pode danificar, na hora de fechar aqui. Então quando você passa o conduíte aqui junto com a infra, ele facilita demais. E além de embutir na parede, muitas vezes nós fazemos o processo de embutir em cima do forro ou passar esses cabos e principalmente essa tubulação em cima do forro. Imagina você quebrando o forro todo para trocar um cabo do cliente, o cliente já está com a casa toda pintada, toda arrumada e aí você no final chega lá para fazer aquela bagunça. Isso gera descredibilidade no seu serviço, tá? Então vai embutir, sempre passe separadamente os cabos. Outra coisa que é muito importante é que quando a gente for passar os cabos ou as minhas linhas dentro da parede, eu preciso garantir que o isolamento está em boas condições e que ele está bem unido. Por quê? Se por acaso eu tenho esse isolamento, ele está cortado em algum ponto dentro da minha parede, ele pode gerar um processo de condensação, ele pode começar a gotejar e soar dentro da parede. Isso faz com que você tenha pontos de umidade também dentro da parede. O mesmo princípio segue para os drenos também. Quando você for confeccionar os drenos na parede, é muito importante que você leve em consideração esses detalhes, para que posteriormente você consiga também ter um dreno que não tenha vazamento. Então nunca faz o processo de embutir um dreno na parede somente encaixado. Então sempre colhe, sempre trave ele muito bem para evitar. Outra coisa que é muito importante quando você vai confeccionar a linha, e principalmente confeccionar o dreno, é o diâmetro do dreno. Se você tem a possibilidade para equipamentos do tipo Highwall, nunca deixe esse equipamento aqui com um dreno de meia polegada. A diferença de valor não é tão grande, mas passa um dreno de no mínimo 3/4 para equipamentos do tipo Highwall. Se você tem equipamento como piso, teto e cassete, aí você pode usar um diâmetro de tubulação até maior, para que em hipótese alguma você tenha uma obstrução por motivo de sujidade que vai ocasionar ali no dreno. Outro detalhe importante quando você for fazer qualquer tipo de união ou conexão, nunca utiliza cotovelos em L. Você sempre vai utilizar as curvas, porque a curva ela não tem essa acentuação. A curva ela é não linear e ela evita que eu fique com pontos de sujidade aqui nos pontos L. Outra coisa que é bem interessante, sempre que possível, em vez de utilizar a curva em 90 graus, utilize a curva em 45. Porque a curva em 45 também ela tem uma possibilidade de, no processo de instalação, principalmente posterior à instalação, é mais difícil de ter obstrução. Então, levando em consideração esses pequenos detalhes que eu falei aqui, você vai evitar muitos problemas na sua instalação. E claro, sempre quando for fazer instalação, utilize isolamento de qualidade. Se você vai trabalhar com uma infra, seja dentro da parede ou seja dentro de um forro, montou a infra, equipamentos que não têm isolamento de qualidade, ele pode por algum motivo condensar, gotejar
e gerar problemas. Já pensou um forro todo gotejado? Já pensou uma parede toda mofada ou até mesmo toda úmida por questão do dreno do ar-condicionado ou até mesmo por questão da linha frigorígena por estar com o isolamento cortado ou um isolamento de má qualidade? Então sempre leve em consideração isso também. Lembrando que o isolamento não é a parte mais cara de uma instalação de ar-condicionado, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você precisar de ar-condicionado, você encontra na Poloar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!